Primeiro eu quero te agradecer, pastor Murilo, por estar aqui. A ideia de começar a fazer esse podcast chamado GilsonCast é, de uma forma ou de outra, trazer pessoas que têm representatividade para mim e no meio que a gente vive, para poder falar de coisas que dizem respeito a todos os temas. E o primeiro e o mais importante é, no meu entendimento, a espiritualidade. Sim. Então, já procurei te convidar, já que o senhor é meu pastor, já que o senhor é pastor da Igreja Videira aqui em São Luís. Então, a ideia inicial seria assim, primeiro te agradecer por ter aceitado o convite e que o senhor falasse um pouquinho da sua história. Sim. Quem é o Murilo, como é que, acho que o senhor é daqui da cidade, nasceu aqui, não sei, mas por que você resolveu virar pastor? Você tinha uma outra profissão e resolveu, não aguento mais, eu vou ser pastor. Como é que aconteceu? Pois é, eu que agradeço pelo convite. Sou natural de São Luís, estou com 40 anos, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. E no ano de 2002 eu passei num concurso federal em Goiânia, comecei a trabalhar ali, mas no ano de 2009 eu conheci minha esposa, em 2010 nós nos convertemos na Igreja Videira, e ali nós começamos o nosso projeto, né? Deus já tinha tudo programado, só que nós não sabíamos. Éramos ainda muito jovens, ainda tanto no casamento e principalmente na fé. Começamos a liderar uma célula em 2011. Em 2012 nos tornamos discipuladores. Isso lá em Goiânia? Isso em Goiânia. E aí eu comecei uma célula com 6 membros na minha casa, lá no setor sudoeste. E não eram irmãos perfeitos, na verdade, muitos problemáticos. Mas algo me chama a atenção, porque naquela época tinha um casal que eles tinham muitos problemas no relacionamento, nós acompanhamos no início, e hoje eles são pastores, né? Hoje eles estão sendo enviados para séries, né, no interior de Goiás. Então, tudo tem uma recompensa também. E aí nós começamos essa célula com 7, 6 irmãos, era a média. Em 2012 nós começamos um discipulado, e agora você acompanha outras células, no meu caso era 3, com 30 irmãos. E resumindo, nós começamos ali em 2012 com seus 30 membros e terminamos 2012 também com seus 90, né? Então nós tivemos um crescimento muito grande. E isso foi todo um selo que Deus tinha para que eu fosse pastor. Na ocasião eu trabalhava nos Correios na época, eu era concursado e não tinha nenhuma pretensão de sair. Mas em março de 2013 o Espírito Santo falou comigo a respeito disso, né? Como é que esse Espírito Santo falou? Esse é algo muito... Tenta descrever o indescritível, eu penso, mas como é que você falou assim, não, eu vou ser pastor? Aí chegou para... Você já estava casado nessa época? Casado. Aí chegou para Nayara e disse, olha, quero te falar uma coisa. Como é que foi isso? Uma das perguntas que nos fazem a respeito de como que eu vou descobrir o meu chamado? Isso. Quem está nesse convívio de igreja, qual que é o meu chamado? Porque nem todos serão pastores, nem devem ser. Alguns serão empresários, no seu caso, médico. Mas como que Deus vai me usar quanto a isso? Alguns pontos me chamam a atenção. Primeiro, as pessoas próximas de você, elas vão confirmar isso. E eu tive muitas pessoas que falaram, mesmo rejeitando o meu chamado para ser pastor, mas na caminhada você vai percebendo os frutos. E a Bíblia diz que você conhece a árvore pelos frutos. E eu comecei a me abrir para esse chamado. Mas houve um momento que teve assim, essa aqui agora. É a minha dúvida também, Uhum. Pessoal, inclusive. Sim. Porque eu acho que eu gostaria sim de ser pastor, e mesmo sem ter um pequeno rebanho como o senhor tinha à época. Existe uma certeza ou foi algo como Abraão? Sai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse timing, que nós chamamos de esse timing espiritual, é importante você ter um discernimento muito claro. Mas normalmente, Deus te chama para fazer algo que você não gosta. E é sempre um desafio. E é mais ou menos igual a Abraão, sai mesmo. Porque quando eu fui para ser realmente pastor, eu tive que abrir mão do meu trabalho. Então, para mim, foi a história literalmente de Abraão para sacrificar o seu Isaac, né? Então, as pessoas falam muito de sacrificar Isaac, mas tem uma hora que você tem que entregar algo para Deus. Para mim, nessa situação, principalmente de pastor, eu tive que entregar. E eu tive muitas resistências familiares normais, né, a se dizer quanto a isso,
porque as pessoas não concordam, acham que você está ficando Louco, vai louco. abandonar seu concurso. Você tem uma família. Você tinha filho à época já? Não, não tinha filho. Mas estava casado, tinha uma família. Uma família. Eu tinha E despesa. e a esposa? O que ela falou? E é outro ponto também importante. A esposa concordou. Tudo bem o que você decidir? Para mim está Estamos tudo juntos. bem? Ou... Não teve nenhuma objeção quanto a isso. Agora, a pergunta que você falou, como que você percebeu isso? Eu perdi o prazer do trabalho. Então, eu trabalhava de 2002 a 2013, e quando o senhor falou comigo foi em março de 2013. Então, eu relutei, no início foi até engraçado, porque eu achava que era o diabo. Né? O diabo quer me tirar do trabalho, eu chorava, Senhor, o que está acontecendo? Mas aí o senhor falou, sou eu. Mas como que você escuta essa voz? É muito pessoal isso. Sim. Porque ele fala com você de uma maneira que ele não fala comigo. Sim. Ele sabe como fala com você para te atrair. Então, por isso que ele é Deus. Então, ele não fala da mesma maneira com todo mundo. Então, ou seja, não apareceu nenhum anjo. Não. Eis-me aqui. Não teve nenhum audível. Sou um enviado para te dizer. Não existiu. Não teve nada audível quanto a isso. Né? Foi algo muito pessoal. Eu tive que tomar uma decisão muito pessoal também. Mesmo com o apoio da minha esposa, é uma decisão minha. Sim. Minha esposa, ela, no caso, ela começaria o projeto, o processo todo, de ser uma auxiliadora nesse ponto. Já era em outros pontos, mas agora em outro processo. Aqui em São Luís, eu acompanhei a igreja desde talvez a sua chegada. Sim. Apesar de não ser um membro exemplar e frequentador de todos os cultos, eu tenho sempre acompanhado a trajetória da Igreja Videira, já há uns 4 anos, mais ou menos, que eu estou aqui, aproximadamente isso, talvez um pouco mais ou menos. E era pequena, era uma igreja pequena, num lugar pequeno, e hoje é uma igreja de médio para grande porte. A que se atribuiu isso? Aonde que entra o pastor? O que você fez para que a igreja crescesse? Aonde que foi? Onde que girou a chave de tá dando certo? Em algum momento você falou, olha, eu acho que São Luís não é para mim. Porque se não me lembro, não estou enganado, teve momentos que, em alguns momentos você deixou assim, gente, estou aqui, mas talvez não fique. Não fique apaixonado por mim, apaixonado por Cristo, porque eu posso ir embora amanhã. Teve esse momento, não teve assim? Sim. Assim que eu acho que eu escutei isso em alguns momentos assim. Sim. E depois eu acho que esse discurso passou, e tomara que tenha passado mesmo. A gente não vai deixar você embora. Mas assim, a igreja tem crescido. O que aconteceu? Que saiu de uma igreja e cresceu 5, 6 vezes mais, 7 vezes mais nesse período aí? Eu ouvi de um grande homem, na verdade, o pastor Luiz, ele fala que o homem que consegue explicar o sucesso, você tem que correr dele. Por quê? Porque Ismael, você explica, Isaac não. Eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que o Senhor moveu. Mas existiram algumas situações. Por exemplo, quando nós chegamos em 2018, nós pegamos uma igreja com... O pessoal da igreja brinca até com isso. Eu falo que tinha 50, eles falam que não tinha isso tudo, tinha 30. No culto... Eu também acho que tinha uns 30. Eu fui pela média dos irmãos que já estavam aqui. E eu saí de um contexto onde eu tinha eu era pastor de 500 irmãos. Né? Eu tinha mais de 50 células que eu acompanhava. E você cai em uma realidade diferente. Mas a pior realidade que eu encontrei no contexto, na época, nem foi quantidade em si, mas era o ambiente, né? Porque a igreja, ela vive de ambiente. Quantidade é um resultado final. E essa era a minha crise. E nós começamos a crescer. Quando chegou a pandemia, que eu acho que foi essa chave que virou, onde eu percebi que muitas igrejas retrocederam, nós avançamos. E foi algo tão engraçado, porque tinha vindo uma direção de Goiânia a respeito das igrejas do interior que tinha aluguel, para o pastor conversar com o proprietário para diminuir o valor, porque não estava tendo culto. Eu achava justo, lógico, mas o proprietário também, ele tem o direito dele de não querer, né? É o imóvel dele. E na ocasião o proprietário não quis, na verdade ele pediu o imóvel. E aí eu lembro que eu falei com o tesoureiro da igreja, eu falei, olha, é bem possível que a nossa igreja vai para minha casa. Isso em março de 2020.
onde tinha desencadeado já todo o processo. Nesse meio de março até maio, quando voltou a liberação dos cultos, nós não tínhamos lugar para realizar culto. Então, nós achamos um lugar lá na Praça Marajó, começamos a realizar o culto ali, e ali começou um processo de crescimento. E por que dessa igreja ser preta? Bom, É o que o pessoal... Que igreja que você está? Igreja Videira? Eu falo assim, a Hermógenes. Sabe uma igreja preta? Ah, sei. Da onde que surgiu isso? Por que a igreja é preta? É a única igreja preta que eu tenho notícia assim. Aqui em São Luís, eu creio que sim. Externo, sim. Algumas por dentro começaram a pintar. E são dois pontos. Uma, porque eu gosto da cor, eu acho bonita, eu acho sofisticado, para tirar foto, para iluminação. Eu tenho uma mente mais moderna quanto a essas coisas. Eu não acredito, na verdade, a Bíblia não dá esse respaldo, que aquele prédio onde eu estou seja igreja, né? Igrejas somos nós. Mas eu entendo, tem pessoas que acreditam que aquilo lá é o templo, mas eu não acredito. Sim. E não acreditando nisso, eu tenho a liberdade de fazer, baseado na santidade, na decência, é claro, pintar o prédio do jeito que eu quero. Para mim, preto, azul, vermelho, amarelo é a mesma coisa. Só que eu gosto do preto. Entendi. E se você pegar uma foto, fica mais bonito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque nós vivemos muito um sistema muito religioso, né? Então, nós somos atacados até hoje por causa disso, por causa somente de uma cor, não é? Já teve... Você está abordando essa questão de ser atacado, de ser criticado, já me veio na cabeça aqui a questão do Evangelho da Graça, Certo. que é o que é predominantemente pregado na igreja. Sim. O Evangelho da Graça tem diferença do outro Evangelho? Não é um Evangelho só? Por que esse Evangelho chama da Graça? Não é o Evangelho de Jesus? Não é o mesmo Evangelho do Espírita, do Católico? Aonde é que esse Evangelho se diferencia? Por que ele é da graça? Paulo fala que ele pregava o Evangelho da Graça. Então, a base do Evangelho da Graça é porque nós pregamos a respeito de Cristo. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, né? Então, é muito interessante nós pararmos para pensar que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade, que é algo assim muito simples de você parar e pensar, por que a palavra verdade está do lado da graça, né? A lei é a mentirosa? Como é que funciona isso? Então, isso é um assunto muito amplo, né? Então, o evangelho que Paulo prega, que para mim, na verdade, para a maioria dos cristãos, é o maior apóstolo que teve. Paulo escreveu um terço do Novo Testamento, ele tem uma relevância, e ele fala que o evangelho que ele prega é o evangelho da graça, né? Tanto que para o povo da Galácia a respeito disso, porque o povo da Galácia estava querendo viver outro evangelho, que na verdade não é outro, estão pervertendo o evangelho. Então, o que nós tentamos pregar é o evangelho sem mistura, sem a lei de Moisés. É como se fosse assim, a graça, pelo que eu entendo, eu, Gilson, Sim. é aquilo que eu sou aqui, um filho de Deus, vamos considerar assim. Todo mundo é filho de Deus, é isso? Voltando, começar por aí. Vamos começar por aqui. Não, a Bíblia não dá esse parâmetro. Então, a base de um cristão é a palavra de Deus. Sim. Porque ela é a sua bússola, ela é a sua âncora, é ela que te sustenta. Então, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que todos os seres humanos são criaturas, né? Então, mas aquele que crê em Jesus, segundo João, é feito filho de Deus. É feito filho. Por causa da fé em Jesus. Então, ele passa de criatura para ser filho. Sim. Mediante a fé e a confissão. Confissão. E o batismo. E o batismo. Tá. Então, se o cara é católico, sim. Meu irmão X é o católico, e ele acha que está tudo certo, ele foi batizado quando era pequenininho, e ele é cristão, eu também fui. Na igreja católica, né? Ele vai na igreja de vez em quando, na missa e tudo mais. Esse irmãozinho da igreja católica, que faz tudo certo, que é gente boa, que ajuda as pessoas, caridoso, e enfim, ele não vai para o céu porque ele não batizou de novo, ele não aceitou a Jesus, como os crentes falam que tem que ser. Deus, como é que é isso aí? Pois é, eu vou falar da minha percepção segundo a palavra, segundo a luz da Bíblia. Deus lida com o ser humano baseado na revelação que ele tem da palavra. Então, existem pessoas que não têm revelação ainda, e Deus lida com ele baseado nisso.
a salvação está em Cristo. Então, um católico que confessa Cristo, ele é salvo. Não é? Agora, pastor, mas e o batismo? Pois é, pode ser que ele não teve revelação disso. Mas o dia que ele estiver, ele precisa se batizar. E quem faz esse processo todo é o Espírito Santo, não é o homem. Não é? E se ele morrer antes? Antes da confissão pública, antes do batismo, nas águas, antes de aceitar Jesus publicamente. Sim. Mas ele aceitou, ele está na igreja, ele crê, ele acredita que ele está tudo certo. Ele não teve a revelação. Sim. E ele morreu. Há uma possibilidade dele ser salvo ou ele está condenado? Você pega o exemplo do ladrão na cruz, né? Ele não teve tempo, ele só acreditou. Eu creio que a graça de Deus ela é muito maior do que a nossa mente consegue compreender. Né? Então, o ser humano, ele na sua carne, ele é religioso. Então, ele estabeleceu muitos padrões a respeito da salvação. A salvação básica é Cristo. Agora, as outras ramificações, o Espírito Santo vai convencendo o homem. Por exemplo, hoje eu tenho a revelação que é o batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, segundo João, é o batismo do arrependimento. E você, trazendo a respeito de criança não arrepende. Então, segundo a palavra, uma criança, ela não se arrependeu e, consequentemente, ela não foi batizada nas águas. Ela precisa nascer de novo, aceitar Jesus e ter essa experiência com o Espírito Santo. Né? É um assunto bem polêmico. Né? Eu estou colocando que é o que acontece. Eu Sim. tenho colegas, são pessoas maravilhosas, não são daqui, são até de sérios, posso falar assim. Começou a estudar comigo. Sim. Hoje ele é médico. O pai dele é um médico extraordinário lá e é um dos maiores espíritas da cidade, se não o maior. Sim. E eu conversando com o filho dele, falei, olha, cara, a gente não segue o mesmo caminho do ponto de vista espiritual. Se é espírito, eu sou crente. Falei pra ele. É diferente. Ele falou, negativo. A gente serve sim. O seu Jesus Cristo é para mim assim como é para você. Eu tentei explicar para ele na ocasião, mas no entendimento dele, que acredita em outras coisas, em reencarnação e tudo mais, ele não vê necessidade de confessar Jesus publicamente, como a gente faz, se batizar, porque ele acha que já está cumprindo o papel dele como em questão de caridade, em questão de se declarar espírita, e está tudo bem. Esse pessoal não vai para o céu também? É outro assunto bem polêmico, né? Se você perceber, boa parte dos espíritas, eles frequentam até mesmo a igreja católica. Eu conheço pessoas próximas a mim que têm esse hábito de ir na igreja católica e também frequentar um centro espírita. O espírita, ele tem uma fé bem diferente do cristianismo de um evangélico. Mesmo eles acreditando que é parecido. Né? Pergunta para ele se ele crê que Jesus realmente é Deus. Essa é uma das chaves. Né? Então, você crê que Jesus é Deus ou ele é somente um espírito evoluído? Eles se afirmam que é um espírito evoluído. Eu acho alto. Eles creem que Jesus é um espírito, é o espírito mais evoluído que tem, né? Que já pisou na Terra e que é um modelo para eles. Assim como Jesus é modelo para nós, evangélicos. Sim. É uma situação difícil, mas é porque tem muita gente espírita que eu amo e que eu sinto no meu coração que se o cara morrer amanhã, talvez ele vá para o inferno. Isso me incomoda, porque é pessoa boa, é uma pessoa que eu gostaria muito que fosse para o céu. Você falou um negócio interessante de pessoas boas. Né? Deus não lida com a salvação baseada em bondade, mas na fé. Fé em quem? Cristo. Eu me deparei com uma pessoa esses dias sobre isso, porque ela perdeu um ente querido próximo, boa, fazia caridade, ajudava todo mundo, mas não confessou Cristo como Senhor e Salvador da vida. Não é um espírito evoluído, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o cabeça de todas as coisas, então ele é o alfa e o ômega, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então essa é a fé que um cristão deve ter. Mas ele era uma pessoa boa, Murilo, como é que funciona isso? E a pessoa ruim? Pois é, nós vamos ter muitas surpresas no céu, porque o homem, ele lida com a salvação baseado na bondade, mas a bondade baseada na ótica dele. Então, o Gilson é uma pessoa boa. Por que o Gilson é uma pessoa boa? Porque ele ajuda o pobre, e às vezes ele faz uma caridade ou outra,
Mas ele crê realmente que Jesus é o Senhor da vida dele, já entregou sua vida, ele tem convicção disso, ele já se batizou por causa dessa revelação? Não, eu acho que não é necessário. Né? As obras dele já gabarita ele, né, a subir para os céus. Mas não é assim que a Bíblia diz. Então, existem pessoas que, na nossa percepção, não são pessoas tão boas assim, mas creem em Jesus. E aquela questão do crente convencido, mas não convertido, é outra preocupação que eu tenho. Sim. Tem parentes próximos que são crentes e tal, desceu as águas, confessou Jesus, mas eu percebo que não houve mudança nenhuma De vida. Há possibilidade dessa pessoa que estaria salva perder a salvação por dois motivos. Não pelo pecado, Sim. mas por ter sido uma falsa conversão, uma conversão onde todo mundo, vamos batizar todo mundo, eu também vou. Então. Empolgação. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que ela batizou, porque vamos batizar então, se aceita. Aceita Jesus? Aceita, vamos aceitar todo mundo, vamos aceitar. Esse cara, ele corre o risco de aquilo ali ter sido uma coisa fake? Mas muito. Eu ouso falar que existe muito isso. Porque há 20 anos... Se você perguntar para ele, ele vai falar que batizou. Ele Sim. é crente. Não, eu sou crente batizado. Na hora que você aperta, ele fala que é. Mas e conduta? A conversão não ocorreu e a conduta não mudou nada. Isso é um problema muito sério. Por exemplo, se você está andando com o Senhor há muito tempo e é a mesma pessoa, está muito errado. Um novo convertido é outro processo, porque ele se converteu agora. Então, a mentalidade dele ainda é muito mundana ainda. O espírito já foi mudado, transformado, etc. Mas a alma dele está no processo de transformação. Agora, você tem 3 anos andando com o Senhor, 2 anos, que se diz evangélico ou cristão, no caso, não é evangélico em si, por causa de religião, mas não teve nenhuma mudança. É a mesma pessoa. Eu ouso falar, tem pessoas que estão com carimbo de crente na testa e estão indo para o inferno. É o que a gente escuta um pouco aqui na cidade. Até que batem na igreja, Sim. na sua igreja, na nossa igreja, na videira, dizendo que lá é o seguinte, lá você vai e você só recebe uma palavra de conforto, que você é salvo, que você é amado, que você é perdoado e que você não precisa fazer mais nada e que não tem pecado nenhum que você cometa que vá diminuir ou mudar o amor de Deus por você. É isso mesmo que vocês pregam? Que vocês estão pregando lá, que o pastor Murilo está pregando? Ou seja, eu quando digo outras pessoas, não especificamente, eu posso pecar que eu não vou perder minha salvação? É uma pergunta categórica, né, que nós fazemos. Você frequenta a igreja? Pode. Eu posso adulterar minha esposa que eu vou puxar para o céu. Aí eu te faço uma pergunta. Você que nasceu de novo, você pode pecar? Posso. Pode? Não deveria, é moralmente errado e lealmente, né, seria desleal com ela, mas poder eu posso. Mas você quer? Não quero, mas... Acontece? Não acontece. Não, acontece às vezes você pecar. Sim, você fala sem ser o... Tira o adultério. Sim, infinitas vezes. Preguiça. Sim. Cobiça. Sim. Que mais? O problema das pessoas é o seguinte, a respeito do evangelho da graça, porque o evangelho é loucura. Então nós temos uma palavra, Deus dá tudo para quem não merece nada. Essa é a base da graça de Deus. E para quem está nos ouvindo e vendo também. Mas assim, eu posso pecar? Então eu como pastor, se eu falo, Gilson, você pode pecar. Não, claro que você não quer pecar, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Mas é inevitável, você vai pecar porque você está na carne ainda. Essa carne sua não converte. Né? Então você tem um problema muito sério que é a sua carne. E eu perco a salvação para o seu pecar? Eu não prego o que eu quero, eu prego o que a Bíblia diz. Então, Hebreus fala o quê? Isso aqui é uma loucura, né? Porque o que eu tenho me deparado é o seguinte, você mostra, a pessoa lê e fala, mas será? É tão bom assim? É tão fácil assim? Fácil. Então quer dizer que é só eu acreditar que Jesus é o Senhor da minha vida, eu creio que o Senhor é meu Salvador, desci as águas e está tudo feito. Eu não tenho que contribuir com mais nada. Não é nada. Então eu não tenho que... a fé sem obra é morte. Segundo Tiago. E me explica isso aí. Pois é, Tiago, o domingo eu falei no culto sobre isso. Uma frase fora
do contexto vira um pretexto. Então, o contexto de Tiago, fé e obra, é quando uma pessoa chega para você, cristão, e fala: "X, eu estou precisando de uma comida." E você só ora por ela, você não contribui. Então, a sua fé está sendo checada diante dos homens. Não é? Então, tudo diante de Deus para aquele que crê já está pronto. Por isso que o Senhor falou: está consumado. Então, estar consumado é está pronto. O Senhor nos colocou em oposição. E aí você fala: então agora na igreja videira eu posso fazer o que eu quero? A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Né? E a diferença que é pouco pregado é a respeito do reino de Deus. Né? Então a salvação é uma coisa, o reino é outra, totalmente distinta. Estava falando com o senhor agora, nesse intervalinho, e achei uma coisa interessantíssima. Você falou assim: é como uma pessoa que estava presa, aprisionada, encarcerada, e agora está livre. Isso quer dizer que, então, quem não é do Evangelho da Graça, quem não segue esse princípio, está preso. Sim. Então, o irmão da igreja qualquer, outra denominação. Sim. Vou apertar um pouco o senhor, se for deselegante, o senhor não fala. Ele é como se estivesse preso, ele está aprisionado, então. Ele está preso na lei. Né? Como assim? O que é a lei? O que é a lei? Porque as pessoas não sabem lei. O que é lei? Lei do que é? Né? A lei de onde? Lei da onde? Da órbita de qual lei é? Isso. Não, é a lei de Moisés. Né? Mas a lei não está na Bíblia, no Velho Testamento, não é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia. E a lei é boa. A lei é santa, ela é perfeita e ela é eterna. Aqui está um problema. O problema é que o homem não consegue cumprir a lei. Então, Paulo fala o quê? Que a lei foi dada para conduzir a Cristo. E quando Cristo veio, teve um fim da lei. Então, Romanos 10:4 fala: Cristo é o fim da lei. Então, essa palavra fim, ela tem dois pontos. Finalidade, que é a mesma coisa. Quando a lei foi dada para Moisés, ela tinha uma finalidade para mostrar para o povo que eles eram pecadores e eles precisavam de um Salvador. E o fim também de término. Então, a lei teve um fim em Cristo. E agora você é uma nova criatura para uma nova lei, uma lei superior, que é a lei do Espírito da vida. Então, quem não conseguiu entender o Evangelho da Graça na sua plenitude, sim, que seria, no meu entendimento, a maioria das outras denominações, esmagadora, vive como um prisioneiro dessa lei de Moisés. Sim. Ou seja, ele tem que fazer as coisas porque senão ele não é aceito por Deus. É mais ou menos isso? Sim. Mas ele vai para o céu. Ele é salvo? Ele é salvo. Mas ele vai sofrer até ele vai sofrendo, ele já é filho. Ele vai viver uma vida de escravo, sendo que ele poderia estar... Isso. Ele é o irmão do filho pródigo. Mas por que as pessoas querem ficar lá? Sendo que existe algo tão bom de cá. É porque eles acreditam, tudo é por causa de ensino, né? A base é o ensino. Então, eu, como pastor, não tenho problema com nenhuma pessoa. Paulo, ele não tem problema com pessoas, ele tem problema com pessoas que resistem o que ele prega. Né? Paulo, em Timóteo, até fala sobre isso. Enquanto a mim, vocês desconsideram quanto a isso, mas quem resiste o que eu prego, se posiciona. Eu sempre ensino para os irmãos, você não tem problema com pessoas, mas enquanto ao evangelho que nós pregamos, nós precisamos ser firmes, porque é o evangelho que Paulo pregou. E aí, voltando ao que você falou, mas por que essas pessoas estão presas? Estão presas porque elas estão em constante demanda com Deus. Então, a palavra demanda é cobrança. Elas se sentem cobradas constantemente. E quando, eu vou falar por experiências da nossa igreja. Boa parte dos irmãos que estão conosco hoje, depois que nós mudamos para Imógenes, são irmãos de outras denominações e que vieram desse sistema. E quando eles escutam, ontem mesmo ouvi, uma mulher falou: a impressão que eu tenho 30 anos de convertida, mas a impressão que eu tenho é que eu converti hoje. Eu também, quando eu escutei isso, confesso, primeira vez há alguns anos atrás, eu pensei, de duas uma, ou o pastor Luiz é um anticristo, porque falso mestre. Porque foi algo tão assim, extraordinário, porque de fato eu me senti assim, numa obrigação de tentar fazer algo, sim, tentar ajudar, tentar pregar. Eu saía nos lugares, eu tinha vontade de começar a fazer algo para Deus. E de repente ele falou: olha, já está tudo feito, você só precisa agora descansar. Essa é uma loucura. Então eu acho que às vezes a pessoa pode estar ouvindo ou vai ouvir, sim,
ele é de outra denominação, e ele acha que está tudo certo, que ele tem que fazer, mas de fato, eu aqui, tá falando agora como médico que atende paciente aqui, muitos crentes, muitos mesmo, com depressão, com ansiedade, e eu percebo que é isso. É como se ele tivesse preso nessa cadeia que foi ensinado para eles, e eles têm medo de sair de lá. Sim. Mas o maior medo é assim, de desviar. Sim. Não é nem que, vai que eu sigo o pastor Murilo lá na Igreja Videira, do Evangelho da Graça, e eu acabo indo para o inferno com essa brincadeira. Tem gente que pensa isso. Com certeza. Tem pessoas que têm vontade de ir na Igreja Videira, mas têm medo por causa das suas raízes tradicionais. E até aqui nós respeitamos, né? Todas as pessoas que vêm andar comigo na nossa igreja não são meus amigos. Foram pessoas que o Espírito trouxe. E é impressionante, todos, sem exceção de algum, quando eles escutam a primeira vez, segunda vez, a terceira vez, eles não querem voltar mais. Porque eles são convencidos e falam, uau, parece que eu estava cego e agora eu estou vendo. Uma outra situação, eu vou entrar em toques, Pode falar. Pode me dizer se estiver passando alguma coisa. Eu estava esses dias agora trabalhando em um dos locais que eu trabalho, nos plantões que eu faço aí, nas regiões próximas. E uma das colegas ali do trabalho, a enfermeira, ela é declaradamente homossexual, ela é mulher, e ela tem a sua... Não sei se é casada ou se é namorada mais firme e tudo. E me deu um espaço, eu vi que ela estava assim, aí eu comecei a falar, olha, falei desse jeito para ela, fulano, vem cá, vou te falar uma coisa, você acha que é possível? Como é que é esse negócio aí? Ela, comecei a falar a respeito disso. E ela falou, olha, eu sou católica e tudo e tal, mas eu tenho vontade de virar crente, só que eu tenho vergonha, parece que se eu entrar dentro de uma igreja evangélica com a minha companheira, eu sinto que eu não vou ser bem aceito. Se chegar lá no domingo agora, chegou 2 mulheres declaradamente homossexuais, até mesmo de mão dada, vamos colocar uma situação bem assim, possível de acontecer. Sim. Como é que elas vão ser recebidas na sua igreja? O pastor, os outros membros, o senhor não pode falar para os outros. O que o pastor, como é que o senhor vai enxergar isso aí? É um assunto bem polêmico, né? Eu, pessoalmente, trato como qualquer pessoa. Todavia, deixando bem claro que eu respeito, amo, mas errado é errado, pecado é pecado. Como outros pecados são pecados. É um errado bíblico ou é um errado que moral? Você acha que não deveria? Ou é da sociedade? A homossexualidade é errado, biblicamente falando, ou é errado porque você é heterossexual e é não, uma a forma? Bíblia fala sobre isso. Romanos dá base para isso. Assim como outros pecados também. Então, por exemplo, a Bíblia cita um grupo de pessoas, Paulo fala sobre isso, de efeminados, de avarentos, de idólatras, de beberrões, de maldizentes. São grupos que não irão herdar o reino de Deus. Então, eles não vão para o céu? Não, é diferente. Qual que é a diferença? Porque a salvação é pela graça. Isso aqui é uma loucura. Por quê? Mas lá está dizendo, você já está atrapalhando, Sim. Mas como diz o Júlio já te atrapalhando, eles não herdarão o reino. Sim. Mas eles poderiam ser, Claro. poderão ser, mesmo morrendo homossexual. É uma questão muito pessoal deles. Por exemplo. Porque às vezes o cara não quer reinar, ele quer só ir para o céu. Sim. Qual que é a diferença de reino e salvação? Para a gente já explicar isso aqui. Não, segura ela do Tudo reino. bem. Vamos lá. Reino de salvação. Para não esquecer. Por exemplo, se a Bíblia coloca em um grupo pessoas como beberrão, maldizentes, idólatras e os efeminados, é porque existem também esses grupos aqui, porque tem gente que tem problemas, por exemplo, de vício. Ele vem para a igreja com um vício. Ele tem um vício da bebida, ele tem um vício, às vezes, do cigarro. Está no corpo dele. O espírito dele já foi regenerado, mas o corpo dele ainda está no processo. Ele não quer. E não somos nós que vamos julgar isso. Quem faz todo o trabalho é o Senhor. O papel do pastor é o quê? Pregar sobre Cristo. Qual que é a loucura a respeito do Evangelho? É que todo domingo eu falo do amor de Deus para as pessoas. Eu falo da graça de Deus para a pessoa. E quem vai convencer não sou eu. Então o meu papel é entender que a igreja é um hospital. Assim como você atende os seus pacientes aqui que precisam, lá também existem pessoas que estão feridas,
que são decepcionadas e não é o meu papel julgá-las. Pelo contrário, eu estou lá para alimentar. E quem vai fazer esse processo todo é o Espírito Santo. Agora, Reino e salvação. reino e salvação. É um assunto claro. Tenta ser resumido para a pessoa que lê entender. O que é o reino e salvação? Salvação pela graça. Salvação é ir para o céu. Céu, eternidade. Eternidade. Você recebeu a vida eterna dentro de você. O reino fala do milênio, que Jesus, Apocalipse fala sobre isso, ele vai reinar 1000 anos na terra. Salvação é para todos que creem. O reino é para todos que trabalham para o reino. Então, se eu quero só ser salvo, não quero governar, não quero reinar, não quero Sim. compromisso com esses crentes, não quero saber da volta de Jesus. Estou falando genericamente, não Sim, eu, sim, Jesus. bem superficial. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver minha vida aqui, mas eu não quero ir para o inferno. Então, exemplificando o caso do homossexual. Certo. Vamos voltar lá. Ela entrou na igreja, elas entraram, foram bem recebidas, amém, glória a Deus, está aqui na nossa igreja. E no próximo batismo elas procuram o Senhor, falam, pastor, a gente gostaria de batizar. E aí? Não batiza. O que tem que acontecer? Ela tem que resolver a vida dela. Então, a conversão tem que ser explícita também. Então, por exemplo, nós não batizamos pessoas que estão amaziadas. Porque O elas que é amaziado? são um casal vivendo sem... Não batiza. Não batismo. Entendi. Essa semana mesmo me procurou, nós vamos ter domingo batismo. Me procurou perguntando se eu posso batizar. Pessoal, se você marcar o casamento civil e casar no civil, no mínimo... Mas isso não é uma religiosidade ou é Bíblia? Deus honra também a lei do homem. Entendeu? Então, como que eu vou batizar alguém que não é casado diante dos homens e diante de Deus? Ela quer viver ainda no pecado. Ela quer continuar vivendo essa prática. Então, a conversão, ela vai exigir de você essa cruz. Olha, o que eu fazia... Então, por isso que é o batismo de arrependimento. O que eu estava fazendo não condiz comigo. Agora, o processo, o Espírito Santo vai fazer. Mas você tem que cair a ficha. Que essa vida que você vivia não condiz mais. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então, a graça não é o poder para você viver do jeito que você quer. É porque é outra coisa que as pessoas confundem. Não, eu estou na graça, então eu faço o que eu quero. Aí você cai na libertinagem. Cai para outro ponto. Então tem um lado do legalista, que não pode fazer nada, que tudo é pecado. Penteou o cabelo, que tudo é pecado, pecado, só fala de pecado no púlpito. Já tem outro lado também que acha que pode fazer tudo. Entende? Então, quem nasceu de novo, no processo da caminhada, o Senhor vai moldando ele. Mas esse casal homossexual, ele não pode batizar, ficar na igreja, vamos supor que ele está com medo de morrer. Ele quer batizar logo, porque uma coisa é a relação sexual dele. A outra coisa é a relação dele com Cristo. Ele fala assim, olha, eu quero aceitar esse Cristo, eu creio nesse evangelho, eu quero descer as águas, mas eu quero continuar nessa prática errada até o dia que Deus falar comigo. É aceitável ou ele não dá para dar esse passo de arrependimento? Eu sei que é uma situação difícil, estou te despertando, a gente tem amizade para isso. Porque vai acontecer, o cara vai chegar e vai dizer, olha, eu sou gay, mas eu quero batizar, eu quero aceitar Jesus, eu quero estar em comunhão com todo mundo, porém na hora que eu for para minha casa, eu continuo minha vida, até o dia que Deus achar que Deus não dá, mas se eu morrer amanhã, eu já batizei, eu já desci as águas, já resolvido o agora pacote. eu vou pro céu. Eu não vou reinar, não quero reinar. Reinar deixa pro santinho. Eu só quero ir pro céu, entende? A mentalidade do... Sim. E se nós, como igreja, falarmos, não, você não vai batizar, enquanto você não declarar que você abandonou essa prática do homossexualismo que é condenado. Sim. E se essa pessoa diz, olha, não consigo, mas eu gostaria de batizar, e não batizou, e morreu. Estou sendo bem prático, é o que passa na cabeça da pessoa ali. Eu imagino. E aí, eu entendo o lado da pessoa, mas eu preciso ser da Bíblia. Né? O pastor precisa ser bíblico. Exatamente. Aceitamos a pessoa, mas ela vai ter, eu sempre falo, vai ter um muro para enfrentar. Então você tem um limite. Você chegou aqui. Você define. Você quer caminhar ou não quer? Teve uma situação de duas moças que elas estavam na igreja, iam para os cultos, etc. Recebíamos super bem. Né? Fomos criticados também por causa disso. Como que aceita? Né? Só que chegou um tempo que elas queriam trabalhar na igreja.
por exemplo, nós temos um encontro com Deus. Ela queria impor as mãos sobre os irmãos. Isso. E aí eu falei, olha, até aqui não dá. Então, Mas não é um pecado. Exemplo. É porque é um pecado explícito. explícito. É homossexual. Mas vamos supor que eu estou casado e sou um adúltero. Sim. Não explícito. Eu estou escondendo o meu adultério. E eu estou lá na igreja, botando a mão, e orando, e tocando no louvor, e participando de tudo. As coisas acontecem. As coisas acontecendo, justo começa. Justo pode participar, justo não pode. Porque nada, os meus pecados são aqui escondidos. Sim. O do homossexual, batendo no homossexual, porque é a Sim. pauta. Do homossexual não tem como, porque é uma relação dele, né, com o companheiro dele. É difícil definir esse limite, mas a igreja coloca que se a pessoa não se converter explicitamente, você olha, eu realmente reconheço que o homossexualismo não é de Deus, Sim. e eu não quero mais isso na minha vida, ele não será, não poderá exercer cargos de liderança. Funções. E a minha maior preocupação é, não batize. Pois é, é um exemplo muito forte, eu não sei se eu posso usar ele, mas por exemplo, uma pessoa que você citou adúltero, ela é vista por todo mundo na cidade que trai o cônjuge. Todo mundo sabe, até o cônjuge sabe. Ela vai para a igreja e fala, olha, eu quero batizar. Mas continua com as mesmas práticas. Na verdade, você não se arrependeu, você quer viver a sua vida, é aquilo que você falou. Às vezes é só um simpatizante. Eu gosto. Mas não pode ser, não há forma de separar as duas coisas. Uma coisa é eu verdadeiramente quero esse Cristo, eu quero batizar, eu quero descer as águas, eu quero confessar ao Senhor, pulei para o lado de lá. Isso eu estou firme com Deus. Mas é um pecado, eu não dou conta de não trair minha mulher. Me aceite lá e eu vou tentar lutar de cá. Não tem como negociar isso. Estou falando, a gente está falando do adulto, do homossexual, de tudo, um cara do ladrão, do bandido, tudo. A gente está tudo num erro, num pecado. Sim. Né? E é essa que é a dificuldade, porque tem muita gente que fala, você precisa abandonar, você não pode ser. Por isso que é o nome conversão. Você está caminhando de um lado, essa vida não é para mim. Agora, e se ele, de fato, abandonou o coração? Então Sim. acabou. A partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Né? Sim. Foi lá e batizou. Ok. De verdade, acabou. E na outra semana ele caiu. Aí acontece muito isso. E aí, ele perde a salvação? Por quê? Uma coisa é você aprender a separar espírito de alma. Por quê? Por exemplo, a pessoa ela vive... Perde ou não perde? Não, se ela nasceu de... Isso é muito pessoal, porque a salvação, eu não posso julgar quem é salvo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que você é filho. Então, ele fala com você, não fala com o pastor. Sim. Pastor, aquilo lá é salvo, aquilo lá... Não, eu não estou ali para julgar essas coisas. Todavia, quando é algo explícito, que fere o testemunho, Entendi agora. e aí você tem que preservar a igreja. Tem que posicionar. Agora, algo pessoal é dele. E o Espírito Santo vai conduzir essa verdade. Não é um homem, não sou eu, não é as minhas boas palavras. Mesmo que eu use boas palavras, é o Espírito que vai fazer. Mas é um assunto muito polêmico quanto a isso. A pastora ela voltou, ou ele voltou para as mesmas práticas. Acontece muito porque a alma dele ainda é impregnada com coisas que ele vivia. Ele não lê a Bíblia, tem dificuldade, nasceu de novo. Você acabou de falar que o Evangelho da Graça, ele nos perdoa do pecado que nós passamos. Arrependi hoje. Sim. Pequei amanhã já está pago. Pago, tudo pago. E também daqui 10 anos já está pago. Sim. Isso é para filho. Não, depois que sou filho. Depois que é filho. Vamos voltar aqui em Vamos casa. separar o rebanho, né? Vamos separar aí. Separa, mas vamos Os cabritos. Os cabritos das ovelhas. O cara era adúltero. Resolveu que agora, a partir daquele momento, ele não será mais. Batizou. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Bonitinho. E ele, por motivo que for, começou a pecar na frente de novo. Seja o mesmo pecado, o outro. Sim. Ele é salvo ainda? Ele é salvo. E aí que está o problema. É um assunto muito bom, porque a nossa conversa... Porque você falou que já não tem que fazer mais nada. Não, a nossa conversa é baseada no natural. Por quê? Ele está fazendo, ele não fez, ele deixou de fazer, ele está certinho. Mas o que Deus vê são as coisas do Espírito. Então, por exemplo, se ele nasceu de novo, ele foi feito um filho. Ah, pastor, mas amanhã ele cometeu o mesmo pecado. Até quem está frequentando a igreja há 20 anos, ele comete pecado todo dia.
O problema é que existem alguns pecados que são piores que os outros. Sim. No conceito, a consequência. E tem a ver um pouco, por exemplo, com o sentimento de erro. Pô, errei de novo nisso, não queria errar. É um convertido. É um sinal. E aquele que fala, errei, eu também. Não. Quem sabe disso? Eu já sou da mesmo, já sou da igreja videira, lá pode. Não é da videira. Ele Não é da videira? Ele só estava visitando lá. Entendi. O da videira, ele vai errar. Ele vai errar. Mas ele tem um sentimento de dor, de sofrimento, de arrependimento. Meu Deus, Você falou uma palavra aí. Que acontece muito. Novo nesse erro. O meio evangélico tem muito essa palavra sofrimento. O Espírito Santo ele vai te disciplinar quando você pisa na bola. Mas ele nunca vai te abater. Ele vai jogar você para cima. Como? Gilson, essa água aqui não é para você. Você pode beber água melhor. Vem para mim. Então, ao invés de te abater, ele te leva para cima. Ele não te acusa. Ele não te acusa. Então, existem muitos cristãos, pode ser o seu caso, que está nos ouvindo, que ele fica acusado. Ele errou, ele fica acusado. Então não é Deus falando com ele. Não. Não é o Espírito Santo falando, olha, não. você errou comigo, estou muito triste com Nossa, você. estou decepcionado com você. Você Parece que Deus eu foi não decepcionado. esperava isso de você. Nossa, você, Gilson, então eu te dei o Espírito Santo, você me decepcionou. Como um negócio desse? Então teve uma situação, uma história rápida. Eu saí do culto, fui para minha casa, me deparei com a mulher, com a sua filha, na porta de casa, procurando quem era o dono de um cachorro. Ela sabia que eu era pastor e ela abriu o coração. Falou, pastor, eu não fui na minha igreja hoje. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque eu briguei com meu marido. Xinguei meu marido. Mandei meu marido para tudo quanto é lugar. Eu medo. E o Espírito falou comigo para mim não ir, que eu não era digno de ir no culto. Eu falei, olha, já que você abriu para mim, que eu pudesse falar, eu vou te falar uma coisa. Quem falou com você não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Ela, nossa, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, não sei o quê. E ficou aquele clima de arrepio, sabe esse o crente que fala? Arrepiei. Arrepia neve. Arrepia. E eu falei, por quê? É incoerente. Como que o Espírito Santo fala para você não ir ouvir uma palavra de fé, de ânimo, de alegria, que é o único lugar que você escuta que é no meio cristão? Por que você não foi? Então, quem falou para você não ir foi o diabo, te acusando. Então, Satanás significa isso, o acusador. Ele te acusa de dia e de noite. E, até fiz uma listinha aqui, ó. Uma situação que você já explicou um pouco, essa questão de vícios. Sim. Você acabou de explicar. O irmãozinho está lá, é abençoado, batizado, crente, bonitinho, matinho. Mas ele fuma um cigarro, normal. Bebe cerveja? Bebe uma cerveja. Pastor, pode beber cerveja? É para beber cerveja? Boa. Você Vou beber uma água depois. tem alguma coisa? Então eu posso beber. Cervejinha, como é que é? Lá na igreja, tranquilo. Na igreja videira. Na igreja videira pode beber cerveja. Existem coisas melhores para você fazer. Não, mas eu que escolho. Eu posso ou não posso beber? A Bíblia fala para você não embriagar. Um dia de abordar sobre isso na pastor, mas assim, a Bíblia fala para não embriagar. A Bíblia também fala para você não olhar para uma mulher sensual. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque você está falando para mim que se você beber uma cerveja, você corre o risco de ficar bêbado. É verdade. Sim. Mas também você corre um sério risco de você sair da sua casa e se deparar com uma mulher sensual e cair no pecado. Se você andar nessa linha, você não pode nem sair na rua. Porque vai que você cai no pecado. Então, é um assunto, para mim, resolvido. A pessoa é livre, desde que não tire a sua consciência. Pastor, então pode fumar maconha? Boa. Maconha pode fumar? Natural, né? Natural, é da terra. Pois é, maconha, assim, não está na Bíblia o nome maconha, tá? Mas quando Deus amaldiçoa a terra, ele fala que da terra ia produzir agrodos. Isso são essas ervas daninhas, que prejudicam o homem. Isso é resultado de maldição. Voltando à cerveja. Crentes para beber, existem dois pontos. Mau testemunho. Paulo fala, se o irmão fala que ele se escandaliza em você comer carne, não coma carne perto dele. Por quê? Porque ele é nécio, ele é infantil ainda, ele é bebê. O problema não é eu comer a carne, o problema é que o outro fica escandalizado. Não, agora eu vou viver minha vida na expectativa da aprovação do outro. É um testemunho. Esse é um problema. Que não é um problema. O cristianismo, ele tem que demonstrar um testemunho. Então, por exemplo, eu não posso, eu vou dar um exemplo, o Gilson, ele gosta de tomar uma cerveja, certo?
Agora eu vou tomar uma cerveja no boteco todo dia. Mas está fora. Então, é um crente jogando sinuca. Ah, pastor, mas clube tem sinuca. Sim. Olha só. Ué, às vezes você está num resort chique que tem sinuca, tem problema? Não, não tem problema. Tudo é ambiente. Agora você está num boteco, nada contra os botecos aí. Toca o seu boteco. Mas é um ambiente. Você está lá, debruçado. Imagina o pastor debruçado na mesa. Paz, irmãos. Tudo bem? Senhor, Paz, Senhor. É o Espírito que vai convencer. É o Espírito que vai convencer. Talvez uma última pergunta, ou uma das últimas, que realmente isso aqui para o irmão da videira. Sim. Não esquece as outras denominações. Também tive uma experiência dentro da minha família. Eu quase desistência assim por conta disso. Lá se prega que nós somos salvos, somos amados, nós somos filhos e que Deus vai nos dar enquanto nós dormimos e que a gente tem que descansar no Senhor. E que Ele vai suprir. Porque Ele alimenta os pássaros e os lírios, Ele cuida de todos. Isso que está passando. Por que Ele não vai cuidar do filho dele? E eu observei, membro da minha família, que ficou tão feliz com isso, tão contente, que ele não quer trabalhar mais. Ele não quer trabalhar mais. Assim, ele espera, assim, por exemplo, ele montou um negócio e ele não precisa nem divulgar isso, porque Deus é comigo. E Ele vai me trazer, Ele vai tocar lá no coração daquela pessoa que ele viu que não está vendo. Ou ele vai... E eu percebi de verdade isso, que a pessoa passou 1 ano, 2 anos e não viu que aquela prosperidade prometida pela pregação, do descanso. Sim. E ele se frustrou muito. Eu tô achando que ia ser papo furado. Ele confundiu tudo. Confundiu tudo. Aonde que divide isso? O que é descansar e o que é um descansar, mas como é que você entende isso aí? O problema é o descanso passivo. É descansar ficando em casa. Não, as coisas não são assim. A Bíblia diz que você vai comer o trabalho das suas mãos. Então, onde se colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Então, você tem que ir lá. Você tem que ser perito naquilo que você faz. Então, o problema é quando você... Como que você não descansa? Você trabalha, mas você fica atribulado. Então, um comerciante, ele está lá, ele abre o negócio dele, no horário dele, ele faz tudo que tem que fazer. Mas ele fica preocupado com as coisas da vida, com as contas. Então, o descanso é o seguinte, eu vou fazer o meu trabalho, que tem que fazer, mas eu vou descansar no Senhor. Mas se não vier cliente hoje, amanhã o Senhor vai dar. E se não vier, o Senhor vai dar, mas eu estou trabalhando. Eu estou aperfeiçoando aquilo que Deus me deu. Então, não pode ser negligente. Então, a graça não é passiva. Você vê, a graça é tão expressiva que a graça é uma pessoa que ela veio e morreu na cruz. Ela não ficou lá, eu vou ficar aqui no trono. Houve um trabalho, né? Houve um preço. Trabalho. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje. Então, eu trabalho, meu pai trabalha. Então, descansar é não ser ansioso. Poderia... Essa é a chave, não ser ansioso. Poderia pensar assim. Não andar no estresse. Que precisa sair de casa e se for vendedor tem que vender. Com certeza. Se for, tem que fazer. E o melhor ainda, se possível. Por 2 pontos. Por um testemunho, que cristão também tem um mau testemunho. Aí se eu sou dizimista fiel, eu estou na igreja, então Deus é obrigado a me ajudar também. Aí dá outro ponto. E as igrejas pregam isso, e já ouvi também falando que você pega até salvação. Se eu não der o meu dízimo também, é o devorador. Vai pro inferno. Não, esse é devorador, migrador. Até a Camila faz esse devoradismo aí, esse nome dela. O migrador. O cortador, tanto nome. Você conhece pessoas que às vezes não são fiéis e prosperam? Muito. Por quê? Porque Deus é bom. Pastor, eu dízimo. Então as pessoas elas tiram lá, ela pega os 10 mandamentos de Moisés e o dízimo não está lá, ela vai e coloca lá. Porque o pastor é conveniente falar isso. E eu concordo que a igreja tem que se manter com os dízimos e ofertas dos irmãos. Todavia, não é assim que funciona o dízimo. O dízimo foi dado por Abraão. Então, foi lá em Gênesis, lá no início. Então foi por causa de que Deus mandou? Deus não mandou. Abraão agradeceu. Então o dízimo hoje na nova aliança é gratidão. Então Deus me deu, então eu vou retribuir. E se eu não der, Deus te abençoa a si mesmo, porque você já é abençoado. Então a graça é aquilo que eu falei para você. É algo que já está concluído. Você já é abençoado, você já é filho, você já é próspero. Então, eu posso ser um membro da videira, mesmo sem ser dizimista, e feliz e de paz de igualdade com qualquer irmão. E aí que está um ponto. Que o crente... Porque tem igreja aqui, os dizimistas, à direita,
Não dizimista. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Só daqui, vai lá pra vender vocês. Ontem Como é mesmo. que é isso aí? Ontem na semana teve uma irmã que ela é preciosa. E ela achava convicta que ela ia subir se o arrebatamento acontecesse hoje. Eu falei, olha irmã, você precisa ter obras. E o dízimo inclui nisso. Por quê? Tanto o beberrão, maldizente, etc., um grupo que Paulo fala e os avarentos, não reinarão. Né? Então, mas isso eu contribuo com as pessoas lá fora. A Bíblia fala para você cuidar primeiro das famílias da fé. Né? Então, primeiro... E dizimista é aquela pessoa, ele tem que sentir assim, um desejo de... Deus toca no coração dele, ou ele dá meio que sofrido, mas ele dá por obediência. Como é? A maioria Como é esse entendimento? A maioria é Porque assim. se eu tiver que dar R$1 na igreja, eu dou só oferendo R$1. Sério? E a Camila dá Alegre. até a casa. Mulher é assim. Normalmente esses mulher dias é assim. atrás, foi até engraçado. Eu dei tipo uns R$250. Não, tudo tal. E aí no outro dia, ela paga a fralda assim, mas é que não tem aqui. Eu dei tudo. Falei, mas não te dá, não é assim. Porque ela dá tudo. Ela sente uma vontade de... E ela não dá o dízimo, ela dá tudo que ela ganha, assim, a Camila. Fala, amor, mas será que é isso que Deus quer? Calma, aí eu não fico tirando esse negócio. Então assim, duas pessoas diferentes, Sim. dois crentes, bonitinho e tal. Só que eu comentei até com o senhor, que o dinheiro é a expressão maior de gratidão a Deus. Uma das maiores, porque ele representa a sua vida, porque ele representou o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro, e você está, olha, Senhor, eu estou te dando a minha vida, o meu tempo, o meu trabalho, por gratidão, né, ao Senhor, e estou devolvendo esse dinheiro. Mas para uns, como para mim, Gilson, não é fácil ser dizimista, que não sou, mas Deus vai chegar o dia, e ser ofertante. Eu falei com a Camila esses dias. Falei, Camila, eu poderia ser, não existe ser um bom ofertante? Ela falou assim, mas você não é dizimista. Não fala bom ofertante na Bíblia. Mas às vezes um bom ofertante pode contribuir mais do que o dízimo. Mas você não está sendo fiel àquilo que a Bíblia manda, você dá o dízimo. Aí eu falei, mas seria bom se eu começasse a dar um pouquinho. Você quer lutar com a sua mente, né? Dá uma oferta. E aí vai quebrantando. Às vezes tem irmão que é assim. Não, diz não dou conta. Mas se você fala assim, olha, deixa você contribui um pouquinho, mais um pouquinho. Isso pode ir desconstruindo o mamão que existe nele. De todos, né? Ele chegar ao ponto de... Porque esse irmão de... que nós falamos, mulheres são assim, não, eu dou feliz. São poucos. Alguns momentos sim, eu falo, nossa Senhor, que eu pudesse doar. Mas a maioria... Mas a maioria falou, não, vou contribuir por obediência e tal, mas eu não queria. Tem alegria nenhuma. Tem alegria nenhuma. E olha que eu tenho um amor profundo pelo Evangelho, acho que a profissão de pastor é a mais linda de todas. Acho que é um privilégio eterno, também acho. Se eu pudesse ser, espero que um dia isso aconteça. No fundo do coração. Mas sou médico, infelizmente. Infelizmente. Mas eu acho lindo e é um tema difícil de lidar na igreja. Porque se você começar a abordar para as pessoas, vai para a igreja porque está querendo tomar o meu dinheiro. Dinheiro. E o pastor falar isso é comum, porque assim, existem pastores que literalmente eles deturpam, né, realmente isso, abusam da igreja, abusam dos irmãos, e vira algo assim muito fora da caixinha. Tem que ter dízimo na igreja? Tem, toda igreja evangélica tem, porque é de lá que se mantém a obra. Eu ouvi um negócio, até para quebrar isso, o que você está falando aí, eu ouvi um negócio de um homem de Deus que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, é mais ou menos o que Camilo fala. Porque o dízimo não é o que sobra, Sim. É o primeiro. Consequentemente, se você não entregou o seu dízimo, entregou uma oferta, vou dar um exemplo aqui. O Pedro, ele ganha 5 mil reais, né? Então, o dízimo do Pedro, na risca ali, seria 500 reais. Mas o Pedro fala, não, eu não quero dizimar, eu quero só ofertar. Isso. Então, esse aqui é o papel dele. Primícia, primeiro. Aí ele vai e decide ofertar 450 reais. É um bom dinheiro. Quase foi o dízimo. Quase foi o dízimo. Isso é tão sério que, na verdade, Deus recebe essa oferta de bom coração. A igreja recebe. Deus. Como é que Deus vê isso?
Isso aqui nem é o seu dízimo ainda. Pois é, mas assim, essa oferta aqui quase Isso chegou. que é forte, né? Mas, Mas você não chegou nem no dízimo, porque a oferta, ela é após o dízimo. entendi. Então seria o dízimo, o mandamento, E a oferta com Você- amor. tão generoso, você é uma que quer. A diferença de dízimo e oferta é claro. Por exemplo, o dízimo é uma direção. A oferta é amor. Ninguém te pede. Você dá quando você quer. Então, na verdade, assim, eu falei um dia com uma pessoa sobre isso, é verdade. Por exemplo, um irmão que ganha R$1.000, ele vai devolver o dízimo dele de 100. Né? Eu falo, irmão, não faço isso, mas imagine se eu falo isso. Irmão, por que você não devolve 11%? 11%? O dízimo é 10%. Mas a Bíblia fala para nós excedermos a justiça dos fariseus. O fariseu dava dízimo até da arruda, do hortelã, até da folha. Folha não era nada. Então a Bíblia chega nesses níveis, né? Aí eu falo, por que você não dá 1% a mais? Na cabeça do irmão, 1% é R$1 milhão. Mas se você tirar 1% de 1.000, R$1. R$10? R$10. Isso. Então, ao invés de ele dar 100, ele vai dar 110. Isso. O que ele faz com esses R$10? Não come um sanduíche. Mas para ele é muito dinheiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, de não ser um dízimo legalista. É esse que é o ponto que eu quero chegar. Eu sou dizimista, e se você for legalista com o dízimo, você vai cobrar de Deus. O pneu furou, não é Deus. Mas eu sou dizimista. Sou fiel, hein? Entendeu? Então, se não é gratidão, você vai cobrar uma hora. A menina está enferma. Mas Deus não fala provai o ministro e abrirei as janelas. Vai abrir, mas é no tempo dele. Mas você pode. Você vai, você Então, deve provar. Deus, me ajuda então, eu sou dizimista. Sim, É isso. Senhor, assim, é tudo questão de coração. Domingo eu vou pregar sobre isso. A viúva pobre não deu 2 moedinhas. Jesus falou para ela, ela deu mais do que todo mundo. Eu fico imaginando o semblante daqueles homens que deram grande quantia. Como assim? Então, a lógica de Deus não é a lógica do homem. Então, se nós queremos lidar com as coisas espirituais com a mente humana, vai fracassar. Entende? Para Deus, o menor é maior. Para Deus, olha só, é melhor dar do que receber. Que loucura é essa? Eu amo ganhar presente. Se você falar, pastor, eu vou te dar R$10 milhões. Vou ficar feliz. Mas a Bíblia fala que melhor é quem está dando os 10 milhões. Aí você fala, não dá. Eu te contar um testemunho para a gente caminhar para o final, os mídias já personalizando. Ontem ou antes de ontem, eu fiz umas lives, comentei com você de manhã, às 6 da manhã, falando de Deus. Por uns 3 meses, gravei uns 60 lives, tal, de 20 minutos, 30 minutos. E não vi um resultado de, olha os meus frutos. Concreto. Olha só um rebanho que eu... Não. Mas recebi uma ligação, uns 2 dias atrás, de um pessoal lá em Cáceres, que escutaram, né, que acompanhavam a live e tal, falou, Gilson, a gente não vai abrir a clínica São Dentista falando agora, sem falar com você, porque... E começaram os dois a chorar, um casal. Porque você mudou a nossa vida, porque a Adriele, só falei um lugar que pode falar, ela tem o marido dela juntos, choramos, muito bonito, uma cena que nada do que eu tenha ganhado ou experimentado, até comentei com ela, nem quando eu passei no vestibular, feito a vez mais, uau, que eu nasceu meus filhos, nascimento do filho, o dia que eu casei, que nada se comparou com aquele testemunho que falou, muito obrigado, que você ativou algo no meu coração. O Mário falou, você ativou algo no coração dela, que ninguém conseguiu, que era amar o Senhor, esse negócio de ter um compromisso com Ele, e amar Ele, e acreditar nele, confiar nele, que Deus estava com você, que era filha, amada, e que as coisas iam acontecer, etc. E eu de cá chorando mais do que os dois juntos. Então parece assim, que para mim, foi a melhor, por isso que eu digo que a profissão de pastor, apesar de todos os percalços e as pancadas e tudo que se comenta, falam e sofre, é inimaginável, assim, com toda sinceridade. Mas ao mesmo tempo, o que eu experimentei, eu acho que assim, mudou aquele dia, uns 2 dias atrás, foi uma chave que ligou. Falei, poxa vida, então o senhor morreu hoje. Quando eu chegar em Jesus, ele fala assim, seus frutos, meu filho, tem 2. Tem o Adriele e o Lincoln, tá lá, sei eu. Não tinha nenhum. Aí, depois começou a aparecer outros coisas. Eu fui comprar esse aparelhinho aqui, uma moça me abraçou, assim,
começaram a aparecer pessoas que eu desconhecia. Para confirmar. Para confirmar que a melhor coisa do mundo é andar com o Senhor, é plantar nas coisas do reino, mesmo com todos os defeitos. Foi uma das maiores experiências que eu tive. E com todos os defeitos, andar com o Senhor, servir é o melhor caminho, a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. E com toda sinceridade, quero te agradecer demais por ter participado, uma honra, de fato. Eu que agradeço. Você tem a sua vida, a sua família, você tem uma agenda cheia, a sua cabeça desse tamanho de problema para resolver, dos outros, né, a maioria deles. E estar aqui comigo foi uma gratidão, de verdade. Aprendi muito, foi um papo informal, mais formal, e eu aprendi muito. Se tiver outras oportunidades que puder vir, eu te agradeço demais. E assim, espero que a gente tenha ajudado. Sim. Porque o objetivo maior é desmistificar algumas coisas que as pessoas pensam errado e que a gente talvez tenha esclarecido algumas coisas. Sim. Se eu quiser fazer alguma consideração final, eu que agradeço. Na verdade, os pontos que foram mencionados aqui, no decorrer das próximas, né, nós vamos aprofundando mais. Porque foram vários pontos e às vezes o ouvinte e a pessoa está vendo e fala assim, queria tanto ouvir mais sobre esse assunto, e pode até nos procurar quanto a isso. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Estamos juntos, vai ser muito bom. Por favor, então, não é combinado assim.